Olá, queridos, amados, preciosos, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz quarta-feira. Hoje, quarta-feira, 25 de junho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Rosângela, Fê, tudo bom, amiga? Renato, Pampam, Tatiane, bom dia, Thaís, bom dia, queridos. Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até esse presente momento, que essa seja uma quarta-feira de alegria, de amor, de paz, de bondade, de misericórdia, que esse seja um dia onde a gente verdadeiramente, intencionalmente busca o nosso Deus com todo o nosso coração. Que assim como está escrito, quem busca a Deus com todo o coração, acha. Ele está sempre, sempre, sempre com a gente, queridos. Mas a gente precisa inclinar nosso coração para Ele, a gente precisa louvar a Deus não apenas com os lábios, mas acima de tudo com o coração. Bom dia, Rubi, precioso de Seu Jesus, Leide, Cavalo de Troia. Queridos, amados, hoje nós vamos falar sobre uma passagem que a gente encontra lá em Marcos 4. Eu vou ler do versículo 21 até o versículo 23. Vamos ver o que Jesus fala sobre luz, sobre o que ele fala sobre as coisas que estão ocultas, que vão ser reveladas. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Assim está escrito. Nós vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse dia em suas mãos. Queremos, Pai, reafirmar nesse dia que o Senhor é bem-vindo na nossa vida, nos nossos corações, nos nossos lares. Que o Senhor, Pai, seja sempre o primeiro em tudo aquilo que vamos fazer. Obrigada, Pai, por ser aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por sempre segurar a nossa mão. Obrigada por confortar os nossos corações. Pai, nós te pedimos para que o Senhor toque nos corações, Pai, que nesse momento estão desesperados, estão deslacerados, estão sem rumo, as pessoas que estão tristes, abatidas. Senhor, sabemos que somente o Senhor, Pai, pode nos dar a cura profunda em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida. Senhor, nós te pedimos para que agora mesmo, Pai, essas pessoas sejam tocadas, Pai, pelo Teu amor, com o Seu toque inconfundível, que o Senhor passe um bálsamo, Pai, no coração das pessoas que assim estão nesse momento, Pai, e que o Senhor cicatrize a alma delas, Pai. Por favor, Pai, nós clamamos por elas, clamamos para que o Senhor dê motivos para que essas pessoas fiquem de pé, sigam suas vidas, Senhor, que elas possam voltar a sorrir, que elas possam ter paz novamente, que elas possam deitar e dormir em paz, em segurança, na certeza de que o Senhor está com elas e que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Renove as nossas forças nesse dia, Pai, e que a cada momento, Pai, a gente se lembre, Pai, de que tudo está no Seu controle, de que não há nada, Pai, absolutamente nada que seja impossível para o Senhor. Que a cada dia, Pai, a gente se agarre a essa verdade completa, que todas as coisas são possíveis para o Senhor. E ajude-nos também a entender, Pai, que há um tempo certo para cada ocasião. Há o tempo da gente plantar e há o tempo da gente colher. E que a gente ande, Pai, conforme a Sua palavra. Obrigada, Pai, por derramar o Seu amor no nosso coração. Obrigada, Pai, por transformar o nosso pranto em dança, a veste de lamento em veste de alegria. Obrigada, Pai, por ser aquele que nunca nos deixa, nunca nos abandona. Obrigada, Pai, por ser a nossa companhia constante. Nós nos alegramos, Pai, e é uma honra para cada um de nós que aqui está, saber que o Senhor está com a gente a cada respiração nossa. O Senhor é bem-vindo na nossa vida. Muito obrigada, portanto, Pai. Nós
Nos alegramos na sua misericórdia, na sua compaixão, na sua bondade, Pai. Obrigada por ser bom o tempo todo. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, Rosângela, Jade, Divina, Diogo, Gabriel. Queridos, amados, preciosos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Amém, Rosângela. Salmo 118, versículo 24, versículo que a gente declara todos os dias após a nossa oração. Porque, querido, hoje é o dia, o momento é agora. Por que não agora? Esperar o quê? Esperar o quê para se jogar nos braços de amor do nosso Senhor Jesus? Esperar o quê para deixar Ele curar as feridas, para parar de resistir, para parar de ficar aí indo contra aquilo que Ele quer fazer. Lembrando, queridos, que Jesus, Ele faz um convite. Ele não é pé na porta. Ele não sai invadindo a nossa vida. Ele faz um convite. Nós aceitamos esse convite. E esse convite se renova a cada dia. Ele se renova em cada momento que estamos passando, porque a gente escolhe. A gente tem o poder de escolher, o poder de decidir todos os dias. Então, todos os dias nós decidimos. Hoje eu vou andar conforme a palavra de Deus. Eu vou buscar mais Jesus. Eu vou colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida, no meu coração. Ai, mas é difícil. Ai, vou escolher colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida e ponto. E nada nem ninguém vai me afastar disso. Nada nem ninguém vai me afastar dessa minha decisão. Ele é o Rei soberano sobre a minha vida e sobre todas as coisas que eu faço. E eu me alegro quando eu estou junto dele. Eu me alegro quando eu estou fazendo aquilo que alegra o coração dele. Eu me alegro quando tem arrependimento e quando eu dou espaço para uma nova vida. Porque Jesus também nos lembra, queridos, que para o novo chegar, o antigo, o velho, precisa sair. E essa é uma reflexão, eu falo bastante isso aqui na live, queridos, porque nós normalmente nos agarramos no passado. Nós dizemos que estamos curados, que estamos bem resolvidos, que aquele assunto já não faz parte da nossa vida, ficou lá atrás, há semanas, há meses, há anos, sei lá quantos anos, às vezes 5, 10, 20 anos. Não, tá tudo bem, já superei. Mas lá dentro, quando a gente pensa naquele assunto, dói. Quando a gente ouve alguma coisa que lembra aquele assunto, nos causa tristeza, nos causa aflição, às vezes até tremedeira, às vezes algo bem físico que a gente já nota rapidamente que tem a ver com aquele assunto. A gente pensa naquilo ali e traz uma dor. E outra, quase todos os dias pensamos naquilo. Se aquilo ali já está superado, se aquilo ali já está resolvido, bem resolvido dentro de nós, dentro do nosso coração, não há uma única razão para a gente ficar lembrando, pensando e alimentando aquele pensamento que, consequentemente, vai gerar um sentimento dentro de nós. Que quando a gente começa a pensar alguma coisa, aquele pensamento vai gerar em nós algum tipo de sentimento. E esse sentimento muitas vezes vai guiar a nossa vida e muitas vezes a gente vai achar que ainda estamos presos naquela história ou vamos achar que estamos presos naquela pessoa, mas na verdade não. Na verdade é porque aquele pensamento veio, nós alimentamos aquele pensamento, nós fantasiamos, nós ficamos ali imaginando se tudo tivesse sido diferente, se eu tivesse feito de uma outra forma, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse conhecido aquela pessoa, se eu nunca tivesse ido naquele lugar ou se eu tivesse ido naquele lugar. Mas o fato, queridos, é que já está feito e o que a gente pode fazer daqui para frente é aprender com as coisas que foram feitas, aprender com aquilo que aconteceu para que não aconteça mais, para que não se repita mais. E a Bíblia também nos ensina a sermos prudentes. E a gente vê tantas e tantas pessoas fazendo coisas e botando tudo na conta de Jesus. Eu vou fazer do meu jeito, da minha forma, da maneira que eu quiser fazer. Deus nos diz, afaste os pés da maldade, olhe bem por onde anda e seus passos serão bem-sucedidos. Mas a gente quer fazer o quê? Quer fazer de qualquer forma tudo e depois colocar na mão
de Jesus, na conta de Jesus. Mas veja que o próprio Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto, que aliás aqui nós vamos falar amanhã na live sobre essa passagem tão poderosa, tão enriquecedora para a nossa vida, perdão, ele quando foi tentado no deserto, você vê que Satanás ficou lhe dizendo para ele, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E Jesus poderia ter dito, para esfregar na tua cara eu vou fazer? Poderia, mas Jesus combateu, amados, com a palavra de Deus. A gente não vai sair fazendo coisas só porque os outros estão dizendo, olha, se Jesus está mesmo com você, vai lá e faz isso. Olha, se Deus te ama tanto assim, vai lá, faz isso, faz aquilo. Cadê? Cadê a tua fé? Aí a gente vai ver com Jesus tentado no deserto, a gente vê Jesus que não precisa e nunca precisou provar nada para ninguém, porque ele sempre soube exatamente quem ele é. E é um grande aprendizado para a gente, quando nós sabemos exatamente quem nós somos. Nós não precisamos ficar ali provando alguma coisa para alguém só porque alguém vem provocar a gente. Nós já sabemos que somos firmados na rocha. Já sabemos que somos guardados, protegidos, abençoados. Deus já nos abençoou, queridos. Ele é nosso Pai. Deus que é o melhor para cada um de nós. E Ele já nos abençoou. E nós vamos ver nessa passagem de hoje o que Jesus está nos dizendo sobre isso, sobre o que a gente deve fazer com a luz que Ele coloca sobre a nossa vida, com a nossa fé, com o nosso chamado, com os dons, com os talentos que Ele mesmo colocou dentro de nós, Ele que é o autor da vida. Vamos lá, Marcos 4. Vou ler aqui do versículo 21 até o versículo 23. Jesus lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouçam. Queridos, veja que aqui Jesus está dizendo que Ele joga a luz na gente, Ele já nos disse que nós somos luz do mundo, sal da terra, e que nós devemos permitir que a gente floresça em qualquer lugar, em qualquer estação, em cada momento, em cada situação, que a gente amadureça. Veja quando você está passando no deserto, situações desafiadoras, que sim, vai ter momento de ansiedade, vai ter momento de angústia, vai ter momento de aflição, vai ter momento de você achar que vai ser aquilo ali para sempre, vai ter momento de achar que, meu Deus, que tristeza, e chorar. Tudo isso faz parte, porém é um momento. Nós passamos por esses sentimentos, nós passamos por esse momento. Esse não é um lugar para fazermos morada. Ai, vou ficar aqui para sempre. Vou ficar rolando aqui nessa situação, nesse sentimento para todo sempre. Não. Porque a gente se levanta na palavra de Deus. Então, quando Jesus nos diz para ser luz do mundo, sal da terra, quando Ele diz que a luz será colocada no local apropriado, nós precisamos deixar florescer, nós precisamos deixar iluminar aonde quer que Jesus nos leve, assim como deixar florescer, deixar vir à tona os dons, talentos, a fé, o nosso chamado, que cada um de nós tem e é individual. O chamado que eu tenho é meu, o chamado que cada um aqui tem é seu, individualmente tem. Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão, todos nós temos uma razão de aqui estarmos. E Deus nos convida diariamente para fazermos parte de tudo aquilo que Ele está fazendo aqui na Terra. Ele nos faz um convite diário. Então, ao invés de você sufocar quem você é, ao invés de você se anular para agradar outra pessoa, ao invés de você ficar ali fingindo ser uma pessoa que você não é, para você se enquadrar num grupo de pessoas, num grupo de amizade, num grupo, sei lá de que seja. Ah, não, porque eu quero agradar aquela pessoa. Ah, porque se eu não for, aquela pessoa vai ficar chateada. Ah, mas se eu não fizer isso, aquela pessoa... Ah, mas peraí.
O que Jesus está dizendo sobre isso? O que o meu coração está dizendo sobre isso? O que a verdade da palavra de Deus diz sobre esse assunto? E já claramente fica claro ali que não é para eu ir, que não é para eu fazer. Então, por que eu vou fazer? Por que eu estou tentando agradar aquela pessoa, aquelas pessoas e não agradar ao meu Deus? Por que eu estou escolhendo virar as costas para Jesus? E depois é para ele que a gente vai pedir socorro, né? Mas ainda bem que ele tem misericórdia de nós. Mas ele diz, foi a primeira pregação de Jesus, arrependei-vos, arrependei-vos. Queridos, a gente precisa se arrepender das coisas. Que a gente sabe que a gente se afasta de Deus quando a gente faz. A gente sabe que a gente entristece a Deus. A gente sabe que a gente fica completamente fora da palavra de Deus, da vontade de Deus, quando a gente vai lá, faz, ou pensa, ou fala algumas determinadas coisas. Então que a gente deixe tudo isso para trás e permita que a fé, o chamado, a luz de Jesus brilhe em nós, ao invés de sufocar, ao invés de se esconder, ao invés de se anular, permita que venha à tona. Permita que você seja quem Deus te chamou para ser. Eu tenho certeza, esse é o meu chamado. E quando você vai andando conforme a palavra de Deus, queridos, quando você vai orando, quando você vai entrando em comunhão com Deus, o seu chamado, ele vai te alcançar. O importante é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, no seu coração, e você vai refletir o amor, a bondade, a compaixão do nosso Deus. E esse é um aprendizado diário para cada um de nós. E Jesus continua aqui. Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, quando a gente pensa, né? Não, vou fazer aquilo ali que ninguém vai saber. Vou fazer alguma coisa ali escondido. Ah, não tem ninguém, eu olhei para o lado, olhei para o outro, vou fazer alguma coisa aqui escondida e ninguém vai fazer, ninguém vai saber. Agora imagina você pensando assim, não, vou fazer isso aqui, não tem ninguém perto. Opa, peraí, mas Jesus está ali. Jesus está ali olhando, Jesus ali está ouvindo, Jesus está ali vendo. A gente para e pensa, a gente faria aquilo ali? Com certeza não. Então é essa consciência que Jesus espera que a gente tenha todos os dias. E claro, amados, lembrando que Ele tem misericórdia e compaixão e Ele mesmo vai nos ensinando, Ele mesmo vai nos conduzindo. Às vezes a gente coloca um sarrafo alto demais, inatingível, inalcançável pra gente, queridos. E aí a gente sofre por não conseguir atingir aquele patamar que a gente mesmo colocou ali e a gente diz que é Jesus que quer que a gente passe a ter aquela vida. Jesus vai nos conduzindo, queridos, em etapa, fase por fase, ciclo por ciclo. O importante é a gente sempre se manter em contato, fazer as nossas orações, meditar na palavra de Deus, permitir que Ele fale ao nosso coração, ser guiado pela paz, que é juiz, assim como está escrito, que seja sempre a paz, o juiz no nosso coração. Mas às vezes a gente se machuca demais, nós mesmos colocamos patamares inalcançáveis, inatingíveis de um padrão de vida que muitas vezes a gente não consegue seguir. E a gente se frustra, a gente acha que a vida com Deus é só para os outros. Mas, queridos, Deus é misericordioso, Deus nos dá os conselhos. Deus diz, meu filho, faz dessa forma, minha filha, faz desse jeito. Ele nos guia e nós todos os dias aceitamos esse convite através de uma decisão de continuar andando conforme a palavra de Deus, e o próprio Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, nos guia a toda a verdade, Ele nos ajuda, Ele nos consola, Ele nos auxilia. Então nós não vamos fazer nada sozinhos na força do nosso próprio braço, porque assim, dessa forma vai ser inalcançável, mas nós vamos com a ajuda de Deus, que segura na nossa mão e nos guia, nos diz de que maneira a gente vai fazer, de que maneira a gente vai fechar aquela porta, de que maneira a gente vai deixar aquilo ali para trás. A gente vai e segue, porque com Ele todas as coisas são possíveis. Então não é na força do nosso braço, mas é no nome, na força do nosso Senhor Jesus. E quando a gente ouve essa palavra, queridos, a gente também descansa, porque muitas vezes
A gente fica ali tentando descobrir. Ai, tô achando que aquela pessoa tá estranha, aquela pessoa tá ali fazendo alguma coisa, aquela pessoa fez alguma coisa, né, contra a minha vida, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo. Descansa o seu coração. Você é protegido, blindado, guardado. Quanto mais a gente eleva a nossa frequência junto de Deus, quanto mais a gente tem a certeza de que estamos guardados, blindados, firmados em Jesus, assim como ele diz, estejam em mim, que as minhas palavras estejam em você. E Jesus também nos diz, nada vai te causar dano algum quando estamos firmados em Jesus e temos essa certeza dentro de nós. Nada vai nos alcançar. Então a gente não precisa ficar buscando essas coisas. Essas coisas simplesmente vão ser mostradas, essas coisas simplesmente vão ser reveladas a cada um de nós. E quando Deus mostra, aquilo ali já foi desarmado. Aquilo ali não tem qualquer poder sobre a nossa vida. Aquilo ali vai ter um poder sobre a nossa vida se a gente der poder sobre aquilo na nossa vida. Mas se quando a gente tá ali, alguém fez alguma coisa, alguém falou alguma coisa, alguém tá ali, não sei o quê, a gente fala, mas eu sou blindada por Deus, eu sou blindado nas asas de amor de Deus, eu estou firmada na rocha, eu estou guardada em Jesus, nada vai me causar dano algum, nada vai me atingir, nada vai, desgraça alguma chegará à minha tenda, assim como está em Salmo 91. É com essa fé que a gente combate todas essas coisas. É com a fé, com a certeza de que nós somos guardados, protegidos, blindados pelo nosso Deus. E não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada escondido, senão para ser trazido à luz. A verdade sempre vai prevalecer. Deus sempre vai nos mostrar, sempre. E quando Ele mostrar, peça discernimento para que você saiba exatamente o que fazer com aquilo que Ele te mostrou, com aquilo que Ele te revelou. E se afastar, virar essa página de uma vez por todas daquilo que Ele mostrou. Queridos, amados, preciosos, será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, que Jesus nesse dia te dê muitos motivos para você sorrir, não apenas com os lábios, mas com o seu coração. Nos vemos amanhã, quinta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. E lembrem, mais uma vez, queridos, não sufoque quem você é. Não sufoque o seu chamado, os seus dons, seus talentos, sua fé. Mas deixa que tudo que Deus colocou, as habilidades, seus dons e talentos, vai para fora, que esses dons e talentos aflorem, que você possa ser, dessa forma, a pessoa que Deus te chamou para ser. Originalmente, verdadeiramente. Um beijo para todos vocês, queridos. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live aqui agora ao vivo no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Obrigada, que Deus os abençoe vigorosamente e poderosamente. Joelma, Deus te abençoe, querida. Angélica, amém, minha querida. Obrigada, viu? Receba com alegria e gratidão, em nome de Jesus. Aline, seja bem-vinda. Leide, Edson, Paulo, Márcia, Rosângela, Leide, Rogério, Carla, Tiago, Caurita, Zenaide, Kelvis, amém, Pampam, que bom você aqui com a gente na live, Raul, Duju, Gilmar, Leandro, Simone, André, Aline, Gabriel, Diogo, Jade, Paulo, Flávio, Marcinha, Priscila, Thaís. Obrigada, queridos. Nos vemos amanhã. Em nome de Jesus.